Aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos então ver aqui o livro de Apocalipse, capítulo 17. Tá? Nós vamos estudar hoje esse capítulo 17, juntamente com seus 18 versículos. Na semana passada, nós vimos o capítulo 15 e o capítulo 16 do livro de Apocalipse, que falava sobre as 7 taças da ira de Deus. E na semana passada, fizemos um estudo sobre a 7ª taça, vinculando ela com Gog e Magog, né, com a batalha do Armagedon contra o Anticristo e seu exército. Então, hoje, né, entramos nesse capítulo 17, que é um parênteses, né, do capítulo 16. Então, o capítulo 17 e o capítulo 18 falam sobre a queda da Grande Babilônia. A queda da Grande Babilônia em seus dois aspectos. Nós vamos estudar isso hoje, né, mostrando o que significa a Grande Babilônia na Bíblia, né, e também os dois aspectos dessa Grande Babilônia do capítulo 17 e do 18, né, que vamos ver na próxima semana. Então, o capítulo 17, versículo 1, né, aqui fala assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Então, tudo isso aqui, irmãos, é para poder explicar é uma previsualização do capítulo 16, versículo 19 de Apocalipse, que fala: e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, esse capítulo 17, irmãos, é uma explicação da grande Babilônia, que Deus se lembrou no capítulo 16 e lhe deu a beber o cálice do vinho do furor da ira dele. Então, esse capítulo 17 vai contar para nós os detalhes, as revelações. Aqui nós precisamos enfatizar, irmãos, 3 grupos que são identificados neste parágrafo inicial, né? Primeiramente, vemos aqui a besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Vai aparecer aqui no capítulo 17, versículo 3, versículo 8. Vai falar sobre a revelação da besta, quem é a besta, né? Semana passada já vimos alguma coisa, né? Nós falamos que poderia ser também que ele sai da Síria, né? Mas hoje vamos ver do outro lado também, que é do lado de Roma, né? O anticristo. Vamos falar hoje muita coisa sobre o anticristo, sobre essa besta, né? Também sobre a meretriz, um segundo grupo aqui, né, que nós enfatizamos, né? Segundo personagem, a meretriz, que é a que está sentada sobre a besta, aqui no versículo 1, né, fala o julgamento da grande meretriz, vamos ver quem é ela na Bíblia, que se acha sentada sobre muitas águas, e no 3 fala que está montada numa besta. Né? E também vemos um outro grupo aqui que são chamados de muitas águas, que mais tarde, né, eles são denominados de povos, multidões, nações e línguas, né, no versículo 15 de Apocalipse 17. Então, nós temos aqui a besta, a meretriz e as muitas águas, né? Esses povos, são 3 grupos aqui, né? E também temos os 10 chifres, né? Que nós somos informados depois, no versículo 12, que eles são 10 reis que vão surgir. Vamos falar também sobre esses 10 reis, que certamente são contemporâneos, né? E as 7 cabeças são 7 montes, que também representam 7 reinos. Então, essa mulher aqui, de Apocalipse 17, ela é chamada de mãe de prostituições, no versículo 5, e ela se prostitui com os reis da terra, e durante algum tempo ela os dominou. Então, entrando já no versículo 1, né, aqui vamos ver sobre essa grande meretriz, que um subtítulo que eu colocaria aqui é o juízo de Deus, para esse capítulo 17, né, o juízo de Deus contra a grande meretriz, ou o juízo de Deus contra o sistema religioso ou contra a apostasia. É um juízo de Deus aqui. Então, santos, versículo 1, né, já limos, fala um desses 7 anjos, e fala aqui, então, da
Babilônia. Babilônia, ela tem a sua origem, irmãos, né? Aqui fala do mistério dessa Babilônia. Babilônia tem sua origem em Babel. Então, já falamos, né? No capítulo 17, nós temos o julgamento de Deus contra a Babilônia. A Babilônia, né? Já me antecipando um pouco, ela vai representar o sistema do mundo, tá, irmãos? É o sistema do mundo em dois aspectos: sistema religioso e o sistema comercial ou sistema político. Então, no capítulo 17, que é o assunto de hoje, vamos ver Deus julgando, né, o juízo de Deus contra o sistema religioso, né, o sistema religioso, o sistema do mundo no seu aspecto religioso. Então, Babilônia é isso, é a religião, né? Ela tem sua origem em Babel, que é claro que sempre representou na Bíblia uma revolta contra Deus, e Babel significa em hebraico confusão. Então, a origem, um princípio de interpretação da Bíblia é que, para entender o significado de uma palavra, sempre nós temos o princípio da primeira menção na Bíblia. Então, na primeira menção, nós podemos entender o significado objetivo daquela palavra. E ela aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 10, versículo 8, a Babilônia. Gênesis capítulo 10, versículo 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, um Gibor. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. O princípio do seu reino foi Babel. Erech, Acade, Calné, na terra de Sinar, que é a Babilônia. Daquela terra saiu ele para a Síria, que já falamos na semana passada, né? Então, o princípio do reino de Nimrod, que é uma figura aqui do anticristo, foi Babel, né? A Babilônia, que significa confusão. E depois temos detalhes, né, no capítulo 11 de Gênesis, sobre a Torre de Babel, né, que os homens, né, se uniram para edificar uma torre para exaltar o nome deles, o nome do homem. Aí Deus desceu e suscitou confusão nas línguas. Mas hoje essa torre de Babel, ela está sendo edificada. O sistema do mundo, que é a Babilônia, no seu a primeira interpretação, ela está edificando uma torre de Babel para que todos falem a mesma língua através do avanço tecnológico, né? Todos os países, né, podem estar falando a mesma língua, né? E aí nós temos também hoje os tradutores, né, as legendas, né? Tem muitas maneiras de hoje se falar a mesma língua e construir a mesma torre, que é esse sistema do mundo que é contra Deus. É por isso que aquela famosa passagem, né, de 1 João, capítulo 2, versículo 14, fala assim, né? 1 João, capítulo 2, versículo 14. Versículo 15, desculpa. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Porque tudo que há no mundo, que é a Babilônia, o sistema, né? A concupiscência da carne, a concupiscência do sol, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, como vamos ver aqui no capítulo 17 e 18, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, santos, Babilônia, né? Então, o Babilônia tem sua origem em Babel. E em Daniel, capítulo 2, na visão da estátua, nós vemos que Babilônia é o primeiro reino a ser mencionado lá em Daniel, capítulo 2, enquanto que Roma é o último. Daniel é a cabeça da estátua e Roma é as pernas e também os pés, né? É o último reino. Então, tanto Babilônia, né, como os 4 reinos que aparecem na estátua de Daniel, capítulo 2, são 4 impérios que oprimiram o povo judeu, né? Babilônia, os persas, os gregos e os romanos. 3 reinos passaram, né? Que é Grécia, Pérsia e Babilônia. Mas Roma tem continuado até hoje ainda, né? Roma não foi apenas uma cidade política,
mas também foi sempre um centro religioso, Roma, né? Então aqui vamos ver o julgamento da grande meretriz, o julgamento do sistema do mundo, primeiramente no seu aspecto religioso. Então ele fala, né, que se acha sentado sobre muitas águas, mostrando que essa meretriz, ela está sentada, significa que está entronizada, ela está governando sobre muitas águas, né? Muitas águas mostrando a influência que ela tem no mundo inteiro. Muitas águas, no versículo 15, fala que as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. E esta passagem, ela aparece no Antigo Testamento em Jeremias 51, 13. Vou ler aqui para os irmãos, Jeremias 51, 13. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica em tesouros, chegou o teu fim à medida da tua avareza. No contexto aqui está falando sobre a queda da Babilônia. Então essa mulher, ela está sentada sobre a Babilônia mundana, sobre o mundo, né? A religião romana, é a igreja, né? É a religião que se misturou com o mundo, se misturou com o mundo, né? Ela se sentou no mundo, nas coisas do mundo. E fala com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão. Veja só, santos, essa grande meretriz, a mulher, né, aqui é Babilônia, que quer dizer que é Roma, né, Roma, que é um sistema religioso, né, os irmãos, né, na nossa teologia, né, da vida da igreja, aqui interpretado como sendo a Igreja Católica Romana, né, segundo os irmãos Watchman, Witness Lee, o próprio irmão Dong, né? Então, eles têm interpretado dessa maneira, né, como sendo a Igreja Católica Romana, né? Essa mulher aqui. Prostituição, né, que falando aqui de meretriz, prostituição é um símbolo de, na Bíblia, um símbolo de idolatria e de apostasia. Então, a igreja se apostatou ali, né, quando os romanos, né, a igreja romana, os romanos, por meio de Constantino, né, parou de perseguir os cristãos e se aliou e ele decretou o cristianismo como a religião oficial de Roma. Isso também está lá no Apocalipse, no início, quando fala sobre a igreja em Pérgamo, né? Fala que ainda tem aí a doutrina de Balaão, né? Em Pérgamo, que foi Balaão que trouxe a idolatria para dentro do povo de Israel por meio da sedução das mulheres, que representam esse aspecto negativo, né? A doutrina de Balaão são os falsos ensinamentos que falam em 2 Pedro, capítulo 2, e em Judas também. Então, santos, essa grande meretriz, porém, tem também um outro aspecto de Nínive, né? Naum, capítulo 3, versículo 1 e 4, fala de Nínive também como sendo essa grande meretriz, né? Mas tudo indica aqui, primeiramente, que podemos ver que Nínive, né, que está na Síria, né, capital da Síria, que hoje é o Iraque, nós falamos semana passada que poderia ser o anticristo surja daquela região de lá, né? Mas hoje vamos ver uma outra aspecto, né, de que também Nínive poderia ser apenas uma figura de Roma, né? Mas que fala de Nínive, nós não podemos descartar isso, né, irmãos? Então aqui fala dessa grande meretriz, né, que está sentada sobre muitas águas. Então, o capítulo 17 e 18, irmãos, apresenta na Babilônia, que tipifica o último grande sistema mundano com o qual o Senhor tem de lidar antes do retorno de Cristo, antes de Jesus voltar. Deus vai lidar com o sistema mundano, irmãos. No capítulo 17 e 18, vai mostrar com muitos detalhes isso. Então, repetindo, né? O capítulo 17 enfatiza o aspecto religioso do sistema, e o capítulo 18, o aspecto comercial ou político. Então, a besta destruirá o sistema religioso babilônico. É a besta. Isso está no versículo 16 ao 18. Nós vamos ler e estudar daqui a pouco.
a besta é quem vai destruir o sistema religioso babilônico. E Deus é quem vai destruir o sistema comercial ou político, lá no capítulo 18, né? Então, tem essas duas diferenças. Então, veio um dos 7 anjos, né, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo, vem. Com quem, a versículo 2, com quem se prostituíram os reis da terra. Então, santos, nós temos uma convicção que respalda esta passagem, né, que as nações que participaram nas idolatrias e nos vícios de Roma, é porque foi Roma quem ensinou eles a pecar, e é por isso aqui que a condenação de Roma é absoluta, né, por meio do sistema religioso, trouxe a idolatria, prostituição na Bíblia é infidelidade a Deus, é adoração, serviço a outros deuses, e é isso que a Igreja Católica trouxe, né? Trouxe por meio de Constantino, né? Constantino e o papado, em adoração de anjos, de Maria, né? Dos santos, enfim, muita idolatria. Então aqui fala que ela, né? Fala do vinho da sua devassidão. A palavra aqui no grego é porneia, fornicação espiritual, fornicação. Então, o objetivo aqui do sistema religioso, irmãos, que é a igreja romana, é tornar os cristãos apenas nominais, né? Porque fala que eles se prostituíram, os reis da terra, com vinho. O vinho é o desfrute, mas também tipifica as heresias, os ensinamentos, né? E eles se embebedaram, os que habitam na terra. Então, essa é a função do sistema religioso, né? Tornar cristãos meramente nominais por meio desse vinho, dessa doutrina herética. Lá na Argentina, por exemplo, o país ele tem como religião oficial o catolicismo, só que os católicos não são praticantes, são apenas nominais, e eles até odeiam, né, os evangélicos, tem muita perseguição, mas eles não praticam, eles são apenas cristãos nominais, mas não tem realidade. Então, Roma implementou isso, né? Por exemplo, quem nascia naquela época em Roma já poderia ser um cristão, né? Por meio dessa mistura toda, né? Que trouxe esse sistema religioso. Então, aqui temos as doutrinas, as heresias da Igreja Romana, do sistema religioso, que, claro, não se limita só a Roma, né? Um sistema que foi crescendo até se tornar universal. Transportou-me, versículo 3, o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes, de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, santos, essa mulher, no versículo 18, deixa claro que se trata de uma cidade. Essa mulher aqui do versículo 3, a visão que João tem aqui, essa mulher montada numa besta, a resposta está no próprio capítulo, no versículo 18, e ali fala que essa mulher é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Qual que era, na época de João, a grande cidade que dominava sobre os reis da terra? Era Roma, né? Roma é a mulher, né? No seu aspecto religioso. Então, as 7 cabeças, né, que aparece aqui, dessa besta que tem 7 cabeças, se identificam com 7 montes, no versículo 9. Né? E esses 7 montes é também a cidade de Roma, né? Que ela é uma cidade edificada em 7 montes, embora a Turquia, irmãos, também, a capital Istambul, né? É uma cidade edificada sobre 7 montes. Nós não podemos ignorar esse outro aspecto também, porque lá em Pérgamo, né? Fala que ali está o trono de Satanás. Em Apocalipse capítulo 2, em Pérgamo, né? Que fala que ali está o trono de Satanás, versículo, acho que é o 13, né? Onde Satanás habita, né? Apocalipse 2, 13.
Mas tem outro versículo que fala que tem onde o trono de Satanás está, né? Então, é uma dessas 7 igrejas aí que está hoje a Turquia, onde Satanás habita. Depois eu vou achar esse versículo aí, onde fala onde está o trono de Satanás, né? Se alguém achar aí esse versículo, pode colocar aí nos comentários, né? Bom, vamos prosseguir. Então, Roma, né, essa cidade que está edificada ali sobre 7 montes, é Roma, né? Então, a cidade está situada sobre 7 montes, e na época que Apocalipse foi escrito, Roma era quem reinava sobre os reis da terra. Então, a mulher representa Roma e também é o sistema religioso, irmãos, né? É um sistema religioso, é a religião, né? Como uma meretriz. Você vê que meretriz é cometer fornicação antes do casamento. Então, Deus não reconhece esse sistema religioso como sendo dele, né? Adultério é cometer fornicação depois do casamento, porque a palavra aqui é porneia, o vinho de sua porneia, de sua fornicação. Então, mas Deus trata essa mulher, esse sistema da religião, como não identifica como a noiva, né? É apenas uma meretriz. Uma meretriz, Deus não reconhece essa igreja, esse sistema religioso. E sobre a besta, né, que ela está montada, então a igreja apóstata mundana, ela está montada numa besta, que aqui é o sistema político. Então, a igreja, né, o anticristo vai se usar da igreja católica, né, que tem ali o Vaticano, né, Roma, para influenciar as pessoas, para levá-las para esse líder mundial. Isso aqui é nos primeiros 3 anos e meio, né? Nós estamos tendo uma visão aqui dos primeiros 3 anos e meio, antes que o anticristo se rebele contra a religião e ele reivindique a adoração apenas para ele. Mas aqui ela está montada na besta, né? Que é uma figura aqui do anticristo. Então, o versículo 8 mostra, né, que essa besta, esse governante mundial, vai emergir do abismo insondável, o que sugere que vai ser ressuscitado, né? Essa besta que era em Noé está para emergir do abismo, caminha para a destruição. Então, ela está vindo ali, né, do abismo. Um espírito vai se sair do abismo, né, na quinta trombeta, e vai entrar então no corpo desse governante mundial. Versículo 9 afirma que as 7 cabeças são 7 reis, como também 7 montes. E o versículo 12 explica que os 10 chifres são 10 reis. Então, santos, essa besta ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Ela é de cor escarlate, é a mesma cor que o dragão, mostrando que ela é um com Satanás, faz parte da trindade de Satanás. E ela tem 7 cabeças, né? Não vamos falar logo sobre essas 7 cabeças, né? Elas representam 7 montes, ou 7 reis, no versículo 9. A palavra rei aqui também significa reinos. Então, 5 reinos que caíram, né? Que são Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. E na época que João escreveu, fala de um reino que existe, seria também Roma, no versículo 10. Eu vou explicar mais detalhes sobre isso. Vamos prosseguir aqui na leitura, né, falando sobre essa mulher. Então, a meretriz, né, ela representa a igreja mundana, a igreja apóstata dos últimos dias, com sede em Roma. Nós sabemos hoje que lá tem o Vaticano, né? Então, o nome Babilônia, né, já falamos, né, tem o início, a semente dela está em Gênesis, né, que relata ali a primeira rebelião organizada contra Deus. É isso que é um sistema religioso. É uma rebelião organizada, um sistema organizado em revolta contra Deus, né? A religião, ela torna as pessoas dessa maneira, irmãos. Desde que Caim matou Abel, o esquema babilônico vai perseguindo os verdadeiros crentes, né? Porque Caim e Abel estavam oferecendo um serviço a Deus, mas a religião mata a vida,
todo tipo de religião que houver em nós, ela mata qualquer tipo de realidade espiritual que houver em nós. A religião mata. Abel tipifica a realidade de vida e Caim é o serviço religioso, que não tem arrependimento, que não tem amor, não tem perdão, não tem graça, não tem vida, não tem nada de Cristo. Não oferece Cristo a Deus, né, como Abel ofereceu um cordeiro a Deus. Então, a religião persegue, a letra mata, mas o espírito vivifica. E todas as seitas anticristãs, né, mesmo as que se denominam cristãs, mataram muitos servos de Deus como parte do seu sistema abominável. Então, é um sistema religioso. Nos últimos dias, aqui no tempo do Apocalipse, vai ser criada uma só igreja mundial, irmãos. Isso aqui é uma profecia, né? Haverá, então, união entre nações da Europa, a besta e a igreja mundial, né? O cenário apresentado aí no capítulo 17 ocorrerá na primeira metade, então, do período da tribulação, da grande tribulação. Então, lembre-se, irmãos, que a besta aqui, ela ainda não revelou seu verdadeiro caráter satânico, ela ainda não revela. Mas no meio da tribulação, né, no meio da tribulação, a besta vai querer todo o poder, toda a adoração para si mesma. Está lá no Apocalipse 13. Isso significa que ela vai precisar, a besta vai precisar se desfazer da meretriz, porque esta representa, querendo ou não ainda, adoração a Deus, né? Mesmo que de uma forma apóstata, né? Mas ainda se ela prega, né, Deus, né, prega Cristo. É por isso que a besta vai se desfazer da meretriz. Quem destrói o sistema religioso não é Deus, é a besta. Deus destrói o sistema comercial e o sistema político. O sistema político, comercial, o sistema material, a Roma material, tudo aquilo que o homem construiu, os prédios, a tecnologia, irmãos, tudo isso no milênio não vai existir nada disso, graças a Deus. No milênio não vai existir prédios, essas mega cidades que a gente vê hoje, celular, né? Nada disso. Tudo isso que foi criado pelo homem, irmãos, não vai existir. Vai existir apenas tudo aquilo que foi criado de Deus. E não vamos poder voltar novamente, irmãos, a ter uma vida orgânica no Senhor, né? O que vai existir no milênio é apenas o que foi criado por Deus. Como está lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que foi criado pelo homem, irmãos, né, para poder encher esse lugar de Deus, não vai existir, né, porque vai ser destruído. Tudo isso faz parte de um sistema babilônico, tanto no seu aspecto Babilônia, né, no seu aspecto religioso, como no seu aspecto comercial, sistema político, sistema material, tudo é Babilônia, irmãos, né? A Babilônia que vai cair. Deus está mostrando aqui como é que ela vai cair, graças ao Senhor, né? Então, santos, o versículo 16 de Apocalipse 17, né, indica que as nações confederadas aí da Europa, né, vão se virar contra a igreja mundial, nessa única religião, e vão a destruí-la. E aí vai se cumprir a profecia de Apocalipse 2, versículo 20 ao 23, que é uma profecia contra a igreja católica, né? Que é a igreja Tiatira. Vamos ver isso, Apocalipse 2, versículo 20. Apocalipse 2, versículo 20. Dê-lhe tempo para que se arrependa, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Está vendo, irmãos? É a mesma palavra que aparece lá no Apocalipse 17 da mulher meretriz, né? Prostituição, que tem idolatria, ela tem Jezabel, né? Aquela que mata os profetas. Na Igreja Católica a gente sabe quanta perseguição, quantos profetas ela não matou, né? A Roma também, enfim, a gente já vai falar sobre isso, né? Então, versículo 21, eis que a prostros de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita.
matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo suas obras. Digo, todavia, vosotros, os demais de Tiatira, na Igreja Católica, tanto quanto não têm essa doutrina, e que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tem irmãos ao longo da história da igreja, que faziam parte da Igreja Católica, que foram vencedores, né? Tem pessoas no sistema católico que não conhecem, não têm a realidade, a revelação, mas têm um viver santo, um viver de devoção com Deus, de consagração. Aqueles que não têm a doutrina, essa doutrina de idolatria, de prostituição, então Deus fala, somente conserva o que tens até que eu venha, e elas vão ser vencedoras. Assim como foi, entre outros, né? A nossa querida irmã Madame Guyon, nós até hoje temos livros escritos por elas, retratando a profunda comunhão que ela tinha com Deus, né, por meio da oração, do ministério da palavra, e entre tantos outros, né, servos de Deus, também fazendo parte aí da Igreja Católica. Então, voltando aí para Apocalipse, capítulo 17, vemos, né, que a meretriz, né, a besta, com a meretriz fora do caminho, ela se declara um Deus, né, Deus, e ela exige que todas as nações o adorem. Isso está lá no Apocalipse 13, nós já estudamos sobre isso. Então, veja só, irmãos, ao mesmo tempo que a Igreja Católica, né, a Igreja Apóstata, né, de meretriz, ela tem um contraste com a Igreja pura do Senhor, né? Essa meretriz aqui, ela é vista no deserto, a noiva aqui, ela é vista no céu, né? A meretriz, ela no versículo 4, ela é adornada por Satanás. A noiva, ela é por Cristo. Está lá no versículo 8 de Apocalipse 19, né? Que foi lhe dado de vestir-se, né, de ouro, linho finíssimo. Então, há um contraste, irmãos. Parece a mesma coisa, mas é diferente, né? A meretriz ela é julgada para sempre. A noiva de Cristo ela vai reinar para sempre. A meretriz sujou-se com sangue de inocentes, dos mártires. A noiva ela foi redimida pelo sangue do Cordeiro. Então, convém, irmãos, que todos os cristãos piedosos se separem da igreja falsa de Satanás. Satanás tem a sua igreja. Em 1 Timóteo 4 fala que tem a doutrina dos demônios. Satanás está montando sua igreja, né, dando outros ensinamentos falsos para criar apenas cristãos nominais, né? Nominais, não se identifiquem com a palavra. Então, irmãos, toda igreja falsa ela pode ser bem sucedida um tempo, mas a sentença sobre essas igrejas falsas, sistema religioso e todos aqueles que vivem em Babilônia, irmãos, hoje nós fomos chamados para sair da Babilônia, né, desse sistema religioso. A nossa vida pessoal com Deus não pode ser uma vida falsa, né? Precisa ser uma vida pura, como uma virgem pura, né? Nós somos esses que estão em Filadélfia, né, vivendo o amor fraternal, e esses serão poupados, então, desse tempo aí de grande tribulação. No versículo 4, irmãos, fala assim, né? Achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Aqui as vestes, irmãos, faz lembrar as vestes dos cardeais católicos, né? Que são de cor púrpura e escarlate. Eu vou ver se eu consigo aqui mostrar uma imagem para vocês, mas vocês devem lembrar, né, que a Igreja Católica, né, o papado, os sacerdotes, eles têm, né, como as cores das vestiduras deles, coincidentemente, elas são dessa cor, né? Então, vou compartilhar aqui uma imagem para os irmãos. Achava essa mulher vestida de púrpura. Então, essa mulher é Roma, versículo 18, é a grande cidade, é Roma, né? Essa mulher aqui é Roma, vestida de púrpura, né? Até a bandeira de Roma, né? Tem uma cor aí, escarlate, né? Adornada, ela está adornada exteriormente,
né? Ela está adornada. Então, púrpura representa uma cor misturada de azul com vermelho, mistura das coisas celestiais com as coisas terrenas. Essa aparência da igreja mundana apóstata é uma mistura de coisas de Deus com coisas da terra, é uma mistura, né? Então, e já enfatizamos, né, que essas cores, elas vão ser encontradas no Vaticano. Eu vou mostrar aqui para vocês. Estão enxergando aqui a tela? Tá. Para mim está abrindo ainda. Agora. Sim. Então, Santos, aí estão vendo, né? Vocês veem, né, como que ela está vestida, não é? As cores são as mesmas cores que estão sendo mencionadas aqui no versículo 4. Como é que essa mulher se acha vestida? De púrpura e de escarlata, adornada de ouro. Nós sabemos que é comprovado, né, que o lugar do mundo onde mais ouro tem é o Vaticano, né? Tudo feito de ouro, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Os mesmos materiais que edificava a Nova Jerusalém, né? Tendo na mão um cálice de ouro. Tá vendo, Santos? Então, adornada de ouro é adornada algo para exibir exteriormente. Ela não está edificada, mas adornada. É diferente, uma pessoa adornada e uma pessoa edificada. A igreja é edificada. O sistema religioso é algo adornado, bonito, é algo aparência. Ouro, prata, pedras preciosas, pérolas são materiais com a qual a Nova Jerusalém é edificada. Mas aqui, esses materiais não são para edificação, são para adorno. Irmãos, a mulher, a igreja mundana aqui, a igreja apóstata, a igreja romana, ela não é solidamente edificada com essas coisas, né, como a Nova Jerusalém é. Ela é somente adornada. Sabe, a gente pode, irmão, receber uma palavra, mas a gente pode ser edificado com essa palavra ou ser adornado com ela, né? Ter uma aparência. Então, tudo isso, irmãos, Deus vai julgar, né? Tudo que é de adorno, aqueles que têm um viver de aparência apenas, e aqueles que de fato estão sendo edificados, né? É algo sólido, é uma fé sólida, algo que permanece. Em graça ao Senhor, né? Que Ele está revelando aqui o sistema religioso. E o que esse sistema quer fazer com as pessoas? Torná-las apenas cristãos nominais. Aqui fala de pedras preciosas, de pérolas, isso quer dizer que ela vai ser riquíssima, né? Uma igreja católica. Ela cobraria caro pelos seus serviços, tornando-se, por assim dizer, uma super prostituta. Então, aqui, historicamente falando, João está descrevendo, né, como Roma se enriqueceria, sendo reconhecida como senhora por toda parte, extraindo das nações todas as riquezas que ela quis, né? Mas essa mulher riquíssima, ao mesmo tempo, é uma prostituta, irmãos. Roma impunha, né, às nações o seu culto idólatra, afastando-as de Deus, de Cristo, levando a adoração, direcionando a adoração que era para ser de Cristo, para outros deuses pagãos, né? Ela tem na mão um cálice de ouro transbordante de abominações. E com esse copo de ouro, irmãos, ele embriagava toda a terra, tirava a sobriedade, né, com esse vinho. Então, João afirma que na época dele, Roma sustenta, né, entre suas mãos essa taça de sedução que estendeu a imoralidade entre todas as nações. E aí, versículo 5, na sua fronte achava-se escrito o nome mistério Babilônia. Aqui fala na fronte, por quê? Porque naquela época de João, as prostitutas, elas tinham, né, realmente uma cinta, né, com o nome delas, enfatizando o trabalho que elas faziam, né, uma referência, né, ao costume que as prostitutas elas levavam, né, tinham na época, né.
onde estava escrito o seu nome. Então, esse nome na fronte aqui é uma espécie de marca registrada, um distintivo, né, das mulheres que praticavam esse triste ofício. E trata-se aqui, no caso, de um detalhe, né, de que se acrescenta a imagem de Roma como poder de sedução que arrasta todas as nações ao pecado. A religião, ela seduz, irmãos. É algo, ela seduz muito. Viver uma vida cristã religiosa, ela seduz, irmãos, né? Babilônia, então, é o sistema do mundo no seu aspecto religioso. É a grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. É a mãe porque dela emanam todas as demais formas de idolatrias ao redor do mundo, né? São as falsas religiões. Todas elas são filhas de Babilônia, do sistema religioso desse mundo, irmãos, que Satanás usa como fazendo parte da igreja de Satanás, né? A igreja de Satanás. Então, santos, aqui essa é a Babilônia, a mãe das abominações da terra. Abominação à idolatria. A grande implica que esta Babilônia é muito maior que a Babilônia do passado, é a grande, é a mãe. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei-me com grande espanto. Grande espanto. Por que, irmãos, João ficou com grande espanto? Porque essa mulher, ela está embriagada, alegre, desfrutando aqui com o sangue dos santos e o sangue, né, dos testemunhas de Jesus. Esta aqui é uma referência, irmãos, às perseguições dos cristãos no Império Romano. É uma perseguição, né? O Império Romano perseguiu e matou muitos, né, milhares de cristãos. E ela está embriagada aqui de alegria, de prazer, mas ela, quando a viu, João ficou espantado. Por quê? Porque ele viu a igreja perseguindo a igreja, isto é, a igreja romana perseguindo os cristãos. Isso causou muito espanto, ver a igreja romana perseguir os cristãos, como aconteceu na Inquisição Católica na Idade Média, né? Foram muitíssimos também os cristãos que morreram por causa da igreja romana, né? Igreja católica. Então, por isso que faz essa profecia para ela, e o sistema religioso que se estende, né? Porque às vezes um evangélico não adora uma imagem, mas ele tem outros deuses no coração dele, irmãos. São outros deuses, alguém que ele ama, alguém que ele serve, alguém que ele se devota, são ídolos. Isso também faz parte desse sistema religioso, irmãos. Também faz parte. Versículo 7, o anjo, porém, me diz: por que te admiraste? Dir-te o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Essa besta, então, do versículo 8, irmãos, vamos ver o mistério da mulher e da besta. Se a mulher é Roma, né? A gente viu isso no versículo 18. Se a mulher é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, que era Roma, e se estiver sentada sobre a besta, então a besta, evidentemente, aqui é o Império Romano. Então, a mulher Roma sentada sobre a besta, o Império Romano, irmãos. Já estudamos isso no capítulo 13 de Apocalipse, mas essa base, essa besta, a primeira vez que besta aqui mencionada no Antigo Testamento é em Daniel capítulo 7, é dali que nos dão as interpretações das bestas. Vamos para Daniel capítulo 7, versículo 3, mais uma vez. Daniel capítulo 7, versículo 3. Daniel 7, versículo 3. 4 animais, né? Daniel viu, grandes
diferente uns dos outros, subiam do mar, e o abismo está no profundo do mar. Subiam do mar, o primeiro um leão, que é a Babilônia, segundo um urso, que é os persas, terceiro um leopardo, que são os gregos, e o quarto animal terrível, espantoso, sobremodo forte, que é o Império Romano. Somente 4 animais, não tem um quinto animal. Então, essa besta aqui, que era, o Império Romano não é, e está para emergir do abismo, é o Império Romano. Império Romano. A besta aqui é esse animal terrível, espantoso, o Império Romano, que era diferente dos demais animais que apareciam antes dele, e tinha 10 chifres. Quantos chifres tem a besta aqui no Apocalipse 17? 10 chifres. É o Império Romano, irmãos. Não tem jeito, é o Império Romano. Coincide muito, né? E aí, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, né? Que é o anticristo, tá? E o outro chifre pequeno, mas que surge dessa besta que é o Império Romano, né? Veja só, irmãos, essa besta que viste, né? Se deve referir-se, então, que era e não é a Apocalipse 13:3, que fala, né, que essa besta foi golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, né, e a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, essa besta, irmãos, é o Império Romano, mas à frente fala que a besta é o 8º rei. Eu já vou explicar também sobre esse 8º rei, quem ele é. Mas aqui fala sobre aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. O livro da vida, no Apocalipse, irmãos, é o livro dos vencedores. Os vencedores, em Apocalipse 3, versículo 5, fala assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Então, o livro da vida, nós vamos fazer um estudo aqui com vocês, falando sobre o livro da vida. Mas, antecipando, já estou falando aqui que é o livro dos vencedores. Então, aqueles cujo nome não está no livro da vida se admirarão vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, né? Preste atenção, que tem sabedoria. As 7 cabeças da besta são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, né? A cidade de Roma. São também 7 reis ou 7 reinos. 7 reis ou 7 reinos. Então, veja só, irmãos, a quem eles se referem? Trata-se de 7 reis que na história perseguiram o povo judeu. O primeiro rei foi o Egito, o primeiro reino, Egito, que escravizou Israel. Está lá na Bíblia, em Êxodo. O segundo são os assírios, que levaram o reino do norte ao cativeiro. E aí nós temos a figura de Senaqueribe e outros tantos como tipos do anticristo, os assírios. Terceiro, né, o livro de Daniel, né, ele fala sobre o terceiro rei, que foi Nabucodonosor, que é o Império Babilônico, que escravizou o Reino do Sul. O quarto império, né, o quarto reino, é o Medo-Persa, né, durante o qual ocorreu o que está relatado no livro de Esther, e o povo judeu foi depois libertado. O quinto se refere aos gregos, né, a sua tentativa de helenizar os judeus e a perseguição que ocorreu no reinado de Antíoco Epifânio. O quinto, né, os gregos. O sexto, então, aqui fala, né, dos quais caíram 5. Então, já caiu o Egito, a Síria, os persas, a Grécia, né, os assírios, e o quinto, os gregos, e o sexto, existe naquela época, Roma. Né, Roma. Também, claro, se aplica aqui a Domiciano, que era o imperador da época, né, o rei da época. Domiciano também, outro imperador que era terrível. Muitos acreditavam que era a incorporação de Nero. Era um maluco, né? Era um próprio diabo em pessoa, né? Terrível. Né? Domiciano, muito dano trouxe para a igreja do Senhor. Então, santos, o sétimo rei, aí fala, outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo. Então, o sétimo rei se refere ao anticristo, na primeira metade da grande tribulação. Estou lendo aqui Apocalipse 17, 10.
O sétimo rei se refere ao anticristo. O sétimo reino, que é o reino dos 10 dedos da besta. Aquele reinado ali desses 10 reis. Juntamente aí, né, esse reino aí vai durar pouco tempo. Enquanto que o oitavo rei, né, a besta é o oitavo rei, né, que era e não é, também é ele, o oitavo rei que procede dos 7 e caminha para a destruição. Ele procede dos 7 reinos, que seria Roma. Então, o anticristo, ele foi morto, né, no meio da tribulação, e ele é ressuscitado, provavelmente habitado pelo próprio Satanás. E aqui, irmãos, né, então, já caíram 5 imperadores. Também se aplica aí a César Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero. Um existia na época, que era Domiciano, outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo. Procede dos 7. Né? Então, se infere, né, na vida da igreja, que possa ser também o espírito do Nero, né, que possa entrar, né, como Nero, uma figura do anticristo, novamente nessa pessoa, né, no anticristo. Então, irmãos, João, ele esperava, né, que o imperador que sucederia, né, a Tito devia ser Nero revivido, né, o anticristo. Aqui, irmãos, o oitavo rei, ele vem então com o corpo do sétimo, mas talvez com o espírito do quinto. Né? Esse oitavo rei, então, né, é a besta, ainda na quarta besta, como sendo o oitavo reino que procede dos 7. Claro, nós não descartamos aqui também essa questão da Síria, né? Até porque ela faz parte ali, né, dos 7 reinos. Mas tudo parece indicar, irmãos, que está se referindo aqui a Roma, que vai ressuscitar novamente no seu aspecto religioso, que já existe hoje, né? E também seu aspecto material. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis, com a besta durante 1 hora, né? Isso aqui é o sétimo império, né? Vão reinar pouco tempo, talvez 3 meses. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, os cordeiros vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Isso aqui na Batalha do Armagedon, no capítulo 19. Também no capítulo 16, nós já estudamos isso na semana passada, no Armagedon. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. É a religião mundial. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Essa é a queda da Babilônia, que está no Apocalipse 14, 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, já explicamos que Apocalipse 14 é um resumo dos 3 anos e meio da grande tribulação, e antes da segunda voz e da primeira voz, vem o arrebatamento das primícias, antes, então, da queda ali da Babilônia religiosa. Voltando para Apocalipse 17, fala, versículo 17, que a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realize no seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, o sétimo, né? O sétimo reino vai ser o oitavo reino, até que se cumpram todas as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Né? Como já falamos, seria a cidade de Roma. Né? Então, Roma, irmão, se transformou numa prostituta. Por quê? Porque ela abandonou seu Criador e se prostituiu com demônios, ensinamentos de demônios, atrás de todo ídolos. Como Paulo fala em 1 Coríntios, lá tem demônios, né? Prostituição com demônios. Então, aqui nós temos a queda do sistema do mundo, né, no seu aspecto religioso.
na metade da grande tribulação, irmãos. E aí, então, o anticristo toma o centro, né? E ele quer toda adoração para ele, né? Finalizando já 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de acertar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E os imperadores romanos, eles exigiam, eles eram chamados de Deus, de Senhor. Domiciano, que era o imperador aí da época, né? Quando as pessoas se dirigiam para ele ou liam uma carta em nome dele, falavam assim, assim diz o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Domiciano. Eles eram chamados de Deus. Eles exigiam toda adoração como um Deus. E assim vai ser esse líder mundial, irmãos. Ele vai exigir toda adoração por meio também da marca da besta, por meio, né, de todo o seu sistema político, né, sistema aí comercial. Ele vai impor, então, adoração, devoção para ele. Amém? Vamos parar aqui. Na semana que vem vamos continuar com a queda da Babilônia, material ou política ou comercial. Então, são os dois aspectos da Babilônia. Uma cai na metade da grande tribulação e a outro aspecto cai no final da grande tribulação. Amém? 9 horas em ponto aqui, 11 para vocês. Vamos concluir então. Amém? Jesus é o Senhor.